Estamos aí tentando, né, nessa gestão, trazer palestras e cada um chama de um jeito, né? Workshop, palestra, live, seja lá o que for, para que os percalços, as dificuldades, os problemas enfrentados pelos advogados e pelas advogadas no exercício da profissão sejam removidos. O objetivo da gestão é facilitar a vida do advogado e da advogada perante os órgãos estaduais, federais, municipais. E dentro dessa temática, nós temos aí o tema do ITCMD, que o Fernando, que é o supervisor geral aqui da CEFAZ, né, da Secretaria da Fazenda, teve o despreendimento, né, de vir aí por conta própria dele, para nos prestigiar com essa palestra, com os esclarecimentos. Acho que todos aí têm dificuldades, né, na operação do sistema, os mais velhos como eu, na operação do sistema, os mais jovens conhecem o sistema, mas não conhecem o ITCMD, né? Então nós todos nós aí perdemos um pouco com essa temática toda, e aí o Fernando está aí para isso. Quando eu não havia reconhecido o Fernando na fotografia por conta do óculos, né, ou da falta dele, né? E aí o Fernando chegou aí e falou: eu conheço o Fernando há 30 anos, né? E aí ele falou: eu sou do concurso de tanto, né, Fernando? Então o Fernando tem uma vasta experiência na matéria, conhece tudo. Eu não posso ficar na palestra, eu preciso me ausentar por conta de compromisso da OAB anteriormente agendado, mas vocês perguntem, tirem dúvidas, tá? Levantem da cadeira, levantem a mãozinha, perguntem para o Fernando. Ele já deu uma prévia para mim e para a doutora Thalita lá lá dentro da sede da OAB, e ele manja tudo, ele conhece tudo, então vocês perguntem, tirem as dúvidas, que o lugar de sanar a dúvida é aqui, né? Na hora que a gente tem a oportunidade de ter alguém como o Fernando para esclarecer as nossas dúvidas, tá bom? Muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos. A OAB objetiva que os advogados venham na nossa casa, participem, pertençam à OAB, tirem dúvidas. Cadê a doutora Carla? Mandem sugestões, né, doutora? Estou com um probleminha assim, tá bom? O plano tenta resolver. Resolveu? Coloca nas redes sociais que resolveu. Acho que aí hoje teve uma outra advogada que teve problema com token, né? Liga na OAB, pergunta. Pessoal, nós estamos tentando... Nós estamos tentando dar o melhor de nós para que vocês tenham o melhor fora daqui, da OAB, perante os órgãos estaduais, federais, municipais, delegacia e assim por diante. Tragam as dúvidas para nós, falem comigo, eu estou sempre à disposição, ou através do meu e-mail pessoal, WhatsApp, ou da própria OAB, né? Tragam as dúvidas, sugestões, críticas, fiquem à vontade. A gente precisa que o advogado atuante verifique o que está acontecendo e não guarde para ele. Traga as informações para a OAB para a gente poder, dentro do possível, nem tudo a gente consegue fazer, mas dentro do possível a gente dá uma devolutiva para o advogado, né? Aqui aparece, por exemplo, questões da LGPD. Doutora Carmen, nossa presidente da comissão da Lei Geral de Proteção de Dados, encaminho para especialista. Essa semana eu tive um questionamento a respeito de uma questão médica. Aí a doutora Bianca é nossa presidente, caminho para a doutora Bianca. E aí a doutora Thaís está aqui, é presidente da Comissão do Jovem Advogado também. E aí a gente vai tentando resolver os problemas que aparecem durante a vida lá fora do advogado. Eu só consigo ajudar vocês se vocês me municiarem com informações. Então tragam informações, não se acanhem de trazer, digam para mim, falem com a OAB. A doutora Thalita está aqui também, que é conselheira estadual daqui de Taubaté, está à disposição. O Alexandre está lá, não é todo mundo que conhece o Alexandre, né? Mas o Alexandre está aqui, chegou quase junto com a OAB, né, Alexandre, Taubaté. O Alexandre está aí também, ele é o líder nosso das colaboradoras, né? E as meninas também estão sendo instruídas para tentar atender o advogado e a advogada da melhor maneira possível, tá? Tragam as críticas, insisto, porque eu não consigo fazer nada pela OAB, pelos advogados, pelas advogadas, se eu não souber o que está acontecendo lá na ponta, né? Eu também tenho meu escritório, trabalho, corro atrás do meu dia a dia como vocês todos, e eu não consigo saber o que está acontecendo. Eu atuo numa determinada área
e que se não vier a informação do advogado e da advogada que está tendo problema lá na Secretaria, na Secretaria da Fazenda do Estado, eu não consigo trazer o Fernando aqui, porque eu não tenho nem ideia que o problema existe. Tá? Então é isso, é mais um pedido para que vocês tragam as informações para nós. Obrigado, tá aí, uma salva de palmas, divirtam-se com o Fernando. A minha vice-presidente chegou, por favor. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Vocês já me conhecem, Fernando. Eu trabalho no posto fiscal de Taubaté. E só um rápido histórico da minha passagem pela Fazenda. Já estou há 40 anos dentro da Secretaria da Fazenda, tá? E só no atendimento do posto fiscal eu já tenho mais de 10 anos no atendimento do posto fiscal, incluindo também com relação ao serviço do ITCMD. Então, o que aconteceu? A gente, dentro desse período, a gente percebeu que existem muitas dificuldades que os senhores e as senhoras enfrentam para atender às demandas que a Secretaria da Fazenda exige, né? Baseado na legislação e tudo. Então, a gente está aqui para tentar dar uma luz para vocês com relação às declarações do ITCMD, como que ela deve ser feita, como que ela deve ser apresentada, como que ela deve ser feito o recolhimento do imposto. Porque a Secretaria da Fazenda, ela deixou assim o ITCMD meio relegado com relação à sua efetividade. Aí depois ela descobriu que existe um grande potencial de imposto em cima de arrecadação em cima do ITCMD. Então ela desenvolveu ferramentas para que a gente pudesse oferecer para vocês condições de fazer isso da melhor maneira possível, sem querer, né, prejudicar o trabalho e oferecendo melhores condições, tá? Então a gente quer aqui tentar passar para vocês essas particularidades da declaração do ITCMD, tá bom? Bom, partindo do princípio, o imposto é de transmissão causa-mortes e doação, tá? Então são dois fatos geradores que dão origem ao imposto, que é o óbito e a doação. São esses dois fatos geradores que geram a obrigação desse imposto, certo? Quando que inicia a cobrança do imposto? Seja do óbito, que é na data do óbito, certo? O imposto, então, ele é cobrado a partir do óbito e no caso da doação, na data da efetiva doação que a pessoa teria recebido, certo? Então, tudo isso está assim descrito na legislação que tem a Lei 10.705 de 2000 e todas as suas atualizações, certo? Tem o Decreto número 46.655 de 2002, que também sofreu várias atualizações, e a Portaria CAT 15 de 2003, que também sofreu várias atualizações, e essa Portaria CAT 15 de 2003 que nos dá as ferramentas para a gente poder desenvolver o trabalho para fazer uma perfeita declaração do ITCMD, certo? Então, tem a lei que determina quais são as questões de isenção, de limite de imposto, aquela questão todo jurídica, tá? E os decretos que, né, validam a lei. E a Portaria CAT 15 de 2003, que é específica da Secretaria da Fazenda, que determina então quais são os procedimentos que a pessoa vai adotar para apresentar a sua declaração. Então, dentro da transição causa-mortes, a gente tem 3 tipos de declarações que são apresentadas: a declaração de arrolamento, a declaração de inventário e a transmissão por escritura pública. Então, esses 3 estão
relacionadas a causa-mortes, tá? E tem também a transmissão inter-vivos, que são a doação extrajudicial, que normalmente pode ocorrer em processo de separação, certo? E a doação judicial, que também é em processo de separação devidamente homologado pela Justiça. Então, a diferença do extrajudicial e do judicial é que quando há uma caracteriza uma doação em processo de separação, ele tem que ser homologado pela Justiça, certo? Essa é a única diferencial entre um caso e outro. Tá. A transmissão causa mortes do arrolamento. Ela é emitida pelo próprio interessado ou seu representante legal, tá? Então, no caso, advogado. E o inventário, igualmente, é emitida pelo próprio interessado ou seu representante legal. O que acontece? Antigamente, a Secretaria da Fazenda, ela adotou, no preenchimento da declaração, ela apresentava lá, a pessoa tinha que cadastrar um inventariante, certo? Agora, esse termo mudou para declarante. Então, não é necessariamente o inventariante. Por que ocorreu essa mudança na declaração? Eu até, no começo, quando eu me deparei com essa questão, eu fiquei meio assim, poxa, como é que vai ficar agora, né? Porque qualquer pessoa pode declarar? Sim, qualquer pessoa pode declarar, começar uma declaração do ITCMD. Por que ocorre isso? Existe um detalhe na declaração que, se a pessoa emitir uma declaração do ITCMD dentro de 60 dias do óbito, por exemplo, um inventário, a pessoa faleceu, aí dentro de 60 dias, se a pessoa emitir essa declaração do ITCMD, ainda que o inventário não tenha sido formalizado, não tenha sido definido, ou um inventariante, os bens, arrolado os bens, não tenha sido formalizado o processo definitivo, a pessoa pode fazer a declaração do ITCMD, confirmando essa declaração, e dessa forma, dentro de 60 dias, ela se exime de pagar o imposto com juros e multa. Tá? É um critério. Só que isso daí é uma coisa que ficou meio assim, escondida, né, dentro da legislação, que não era conhecida da maioria das pessoas, certo? Mas há essa possibilidade. Mas depois, definiu-se o inventariante, definiu-se todos os bens, todos os herdeiros foram localizados, aquela questão. Então, aí a pessoa, o que ela faz? Ela pode fazer uma retificação dessa declaração. Aí muda-se o declarante, põe como declarante o inventariante, põe todos os bens, relaciona todos os bens, e dessa forma você consegue obter, se for o caso, uma isenção, não é isenção, a dispensa do pagamento dos juros e da multa desse imposto, porque porventura for pago lá para frente, né? Ok? Tudo isso sem recolher nada, né? Por enquanto, sem recolher nada. Não precisa recolher nada ainda, porque só vai recolher depois que você tiver certeza da declaração quando ela estiver confirmada, né? Ok? Fernando, e se esquecer um bem, ele pode incluir na declaração também sem a multa? Então, esse critério que eu falei, dos 60 dias, é para você conseguir uma dispensa dos juros e da multa. Depois, quando você tiver um inventário finalizado, não vamos dizer homologado, mas ele já definido todos os critérios, aí você faz a declaração retificadora, considerando todos os bens. Daí pode incluir o bem que foi incluído na taxa? Pode incluir o bem. Retificando, você pode fazer o que você quiser dentro da declaração. Sem a multa. Diz a Secretaria da Fazenda que não haveria multa, porque considera... eu nunca observei esse detalhe. A gente dentro da Secretaria da Fazenda nunca observou isso. Mas diz lá os entendidos do assunto que ficaria dispensado do juro e multa
se ela for feita dentro desses 60 dias. Tem que ainda iniciar o processo de inventário, porque quando a gente faz a Não. declaração, precisa do número, não precisa? Não. A gente tem que colocar uma dessa. Não, mas essa Alô. judicial aí o cartório faz. Não. Você vai fazer uma declaração, tá? Morreu, vamos dizer assim, morreu o pai da família. Então vai gerar um inventário. Aí para garantia, porque naturalmente é impossível você dar sequência no inventário dentro de 60 dias, é quase que impossível, né? Porque você tem que relacionar todos os bens, tem que relacionar todos os herdeiros, tem herdeiro que já está não sei para onde, você não localiza, não sabe o CPF, não sabe o endereço. Então 60 dias é um prazo muito exíguo. Então, a secretaria mesmo, ela pode, você faz uma declaração assim, meio só pro forma, tá? Confirma essa declaração. Agora, sem dados completos, eu não sei se o sistema também, porque para você preencher uma declaração e ela ser validada, confirmada no sistema, ela tem que estar de acordo, preenchida pelo menos com informações relevantes, certo? Então, aí vai depender se você vai conseguir fazer uma declaração assim, meio meia boca, né, vamos dizer assim, para depois fazer uma definitiva retificando essa declaração. Tá? O sistema, ele emite automaticamente aqui. Supondo que você fez tudo isso aí, e na hora de pagar, ele emitiu a via com muitos juros. Ele vai à Secretaria da Fazenda, você recebe isso. Então, dentro desse, eu nunca vi essa questão, porque isso daí é uma coisa que surgiu assim, de novidade até para nós mesmos, tá? Essa questão dos 60 dias. Tem que verificar se na confirmação da declaração, na hora que você for gerar a CARI, né, a DARI, se os juros e a multa vão estar lá. Eu não posso te garantir, porque eu não tenho como dizer isso assim para você, porque o sistema ele é fechado, né? Então, se fizer essa declaração, se declarar judicial, depois optar por essa judicial, essa declaração não é aproveitada pelo cartão. Faz uma nova. Não. O que acontece? Se você fizer uma declaração de arrolamento, deixa eu voltar aqui, tá meio escuro. Não, vai para cá. Ó, se você começar com uma declaração de arrolamento, você não consegue transformar essa declaração de arrolamento em inventário, ou vice-versa. Tá? São objetos diferentes. Você não consegue transformar uma declaração por exemplo, de doação extrajudicial para uma doação judicial. Você não consegue mudar o objeto da declaração. Se você já vi algumas situações que um processo começa com um arrolamento e depois o juiz lá, por alguma questão, ele muda para inventário. Ou vice-versa, começa com inventário, muda para arrolamento. Isso daí, sinceramente, eu não entendo essa questão jurídica. Tá? Mas acontece, o que eu estou falando para vocês é com relação à parte prática da declaração, tá, gente? Eu não tenho, assim, vamos dizer, o conhecimento total jurídico para poder passar para vocês. Eu tenho a experiência de quem está ali no atendimento, passando a informação que a secretaria dá esse feedback para a gente. E aí a gente tenta passar para vocês. Então, se você começou uma declaração de arrolamento, e depois esse processo se transformou num processo de inventário, aí tem que solicitar um cancelamento dessa declaração de arrolamento, porque ela pode ter gerado débitos, tá? E depois criar uma declaração de inventário. Existe também dentro da Secretaria da Fazenda uma opção que você pode utilizar, que seria assim, duas opções na verdade. A retificação de DARI, você retifica uma DARI recolhida num inventário, por exemplo, para uma DARI de um arrolamento, para uma guia de um arrolamento. Tá? Ou também pode ser pedido a transferência de crédito.
eu tenho um crédito feito numa declaração de arrolamento, e tive que gerar uma declaração de inventário, eu posso pedir a transferência desse crédito de um arrolamento para o inventário. Então, tem essas ferramentas que a pessoa pode se utilizar. Só na hipótese de ter sido pago. Na hipótese de ter sido paga já. Ok? Então, quando não foi paga, a gente pede essa retificação da DARF, isso? Não, só pode ser retificada se for paga. Porque a retificação da DARI só pode ser feita se ela for paga. Se a DARI não for paga, você gerou uma DARI, mas ela não for paga, ela perde o valor. Ela tem uma data de vencimento. Se ela, até a data de vencimento ela não foi paga, ela perde o valor. Você teria que emitir uma nova. Não vai gerar um novo débito, tá? Quando foi recolhido, então cabia pedir o cancelamento dessa declaração para fazer uma nova, isso? Esse procedimento é mais complicado. Você pediu o cancelamento da declaração. Preciso cancelar uma declaração. Às vezes é necessário, porque, por exemplo, você vai lá, fez uma declaração de inventário, e aí, por algum descuido você vai lá e faz uma nova declaração de inventário. Entendeu? Do mesmo inventário, dos mesmos bens. Mas o sistema não deixa, né? Quando você lança o CPF para o refúgio, ele já indica que existe uma declaração. Ele indica, mas acho que até permite. Não sei aquilo que a gente falou, o sistema ainda é fechado, ele não tem a gente não consegue fazer simulações, infelizmente. Ele já está fechado para declarações. Talvez eles tenham criado alguma ferramenta dentro do sistema que não permita você criar uma nova declaração de inventário mas dentro de um mesmo inventário você pode ter várias declarações. Por exemplo, o inventário morreu o marido, aí em seguida morreu a mulher. Então, no mesmo inventário você pode fazer a declaração do marido e a declaração da mulher. Vão ser decursos diferentes, tudo bem, aí tem uma diferenciação. Agora, dentro duas declarações do mesmo decursos e o mesmo processo, não sei se o sistema aí não sei. Eu fui uma vez contratada por um advogado que era de outro estado, aí eu estava fazendo inventário aqui, daí tinha declaração de arrolamento e era inventário. Aí realmente eu precisei cancelar a declaração de arrolamento e fazer uma nova de inventário. Foi super trabalhoso. Essa questão de. Não tinha essa possibilidade de fazer o que você falou aqui de retificação da DARF. Isso aí não tinha possibilidade. Tinha restituição do crédito da DARF para depois pagar. Então, a gente assim não sabe qual que é o mais prático. Você pedir a retificação da DARI, aí você vai informar, foi recolhida na DARI da declaração 701 para a declaração 820, por exemplo, certo? Porque elas são sequenciais. Ou você pedir a transferência do crédito de uma DARI da declaração anterior para a declaração nova, tá? Ou eu acho que é o mais complicado você pedir o cancelamento, porque para você pedir o cancelamento de uma declaração, você tem que justificar os motivos, porque só a Secretaria da Fazenda que consegue cancelar. Essa declaração está, vamos dizer, está duplicada, certo? São duas diferentes, mas com os mesmos teores, os mesmos conteúdos e tudo, então uma está a mais. Então, aí a Secretaria da Fazenda cancelaria, tá? Bom. Mas daí no curso do inventário judicial, que o próprio juiz fala que a qualquer momento a gente pode pedir a conversão desse inventário judicial para administrativo. Se já teve essa declaração do imposto, independente de ter recolhido a via ou não, eu consigo fazer essa conversão sem esse trâmite tão trabalhoso? Eu posso fazer uma sugestão? pode. Eu acho que assim, tem muitas dúvidas, muita dificuldade de enfrentar o procedimento SMB e assim, a nossa ansiedade de enfrentar a questão está maior do que a gente imagina. Então eu vou fazer uma sugestão da gente percorrer o assunto e depois de uma forma organizada, passo a passo, porque eu ainda estou lá no começo perguntando para mim assim, então para eu segurar a data da multa eu declaro antes de ter todos os
Então, a transmissão causa-mortes, como a gente viu, é o rolamento emitido pelo próprio interessado, o seu representante legal, o inventário idem, tá? A transmissão por escritura pública é referente à causa-mortes também. Em geral, a transmissão por escritura pública ela é feita, né, confeccionada pelos próprios cartórios, tá? Então, essa transmissão por escritura pública é um item que tem lá. O cartório, ele geralmente ele é o responsável pela confecção da declaração, ele já confecciona, já gera a guia, se for o caso, para pagamento do imposto, a pessoa já recolhe e o próprio cartório já conclui todo o processo. Não existe assim uma participação da Secretaria da Fazenda diretamente nessas questões da transmissão por escritura pública, tá? A Secretaria da Fazenda não homologa declarações por escritura pública. Ah, mas o cartório está exigindo, eu fiz uma declaração de escritura pública em 2008, por exemplo. Agora o cartório, eu vou regularizar meu imóvel, o cartório está exigindo a certidão de homologação. Nesses casos, a Secretaria da Fazenda ela não homologa as declarações de escritura pública porque tem essa questão, certo? Seria obrigação do próprio cartório. Aí o que tem que ser feito? Nesse caso, o que tem que ser feito? Para a pessoa regularizar o imóvel, ela teria que solicitar uma certidão de pagamento daquele imposto. Tá? A pessoa até pode tentar emitir aquela certidão negativa. Se tiver tudo ok, ela emite pelo sistema a certidão negativa dos débitos não inscritos e emite a certidão negativa dos débitos inscritos. E aí, se o cartório, aí a gente detalha, se o cartório aceitar essas duas certidões como quitação de todos os débitos, ok. Agora, se o cartório exigir que apresente um comprovante de que o débito foi quitado, foi pago, aí tem que solicitar a certidão de pagamento do imposto, do IPCMD, específico daquela declaração. Aí seria um pedido de certidão para cada pessoa responsável. Porque o imposto, ele é, depois de concluído, né, confirmado, o imposto é gerado para cada CPF. Tá? Não é para o inventariante, não é para o declarante, é para cada CPF dos herdeiros que estão relacionados lá. Certo? Herdeiros e legatários. Né? Para pagamento, é necessário acessar a opção emitir GARI para inventário. A declaração, você gerando a declaração, você gera a declaração, aí só que ele gera a declaração e o demonstrativo de cálculo. Ah, mas agora eu preciso emitir a GARI. Isso no caso do inventário é bem específico. Isso daí eu sempre que tem essa dúvida lá no posto fiscal, eu oriento as pessoas nesse sentido. A emitir GARI para inventário tem um detalhe bem interessante. Quando você vai lá, você vai entrar, emitir GARI para inventário, colocar o número da declaração e a senha que foi gerada naquela declaração. Aí o sistema pergunta, qual a data de homologação do juiz? Então, o juiz não homologou ainda o inventário, tá? E a fazenda também ainda não homologou a declaração, porque gerou débito, eu não recolhi, então fica aquela pendência, né? Não consegue concluir nenhuma coisa nem outra. Então, o que a gente orienta? O que a gente orienta nesse sentido? Para gerar a GARI para o pagamento, você vai lá e coloca a data atual. No caso, hoje, né, dia 4 de maio de 2023. Certo? Você põe essa data como a data da homologação do juiz. Porque se não houve nenhum dado que o juiz tenha feito anteriormente, o juiz não homologou nada anteriormente, então a declaração, a geração da guia vai ser baseada na data que você está ali acessando o sistema. Tá? Por quê? Como eu falei, o imposto ele se inicia na data do óbito, tá? E é cobrado até a data do efetivo recolhimento. Então, se você vai gerar a guia hoje, então você põe a data
de homologação com data de hoje. Tá? Aí tem outro item interessante que fala assim: houve autorização judicial para o pagamento após 180 dias. Então, o que a gente orienta assim as pessoas? 99% dos casos não houve autorização. É muito difícil haver essa autorização para pagamento após 180 dias, que é o prazo legal para recolher o imposto, certo? Então, aí o que a gente fala? 99% dos casos não houve autorização. Algumas pessoas assim informam: não, houve autorização sim. Aí coloca que sim, a Secretaria da Fazenda vai exigir que a pessoa apresente a decisão judicial que autorizou o pagamento com mais de 180 dias, certo? Para poder haver a dispensa de juro e multa. Aí vamos supor que o juiz autorizou. O juiz autorizou pagar com 180 dias. Mas o que a gente tem observado lá é assim: as decisões judiciais foram dadas, porém o juiz dá um prazo de 30 dias para a pessoa recolher. Por exemplo, ele deu uma decisão hoje, autorizando pagamento sem juros e multa dentro de 30 dias. Só que esse pedido ele tem que ser submetido para a Secretaria da Fazenda, porque o próprio sistema ele não dispensa automaticamente. Então esse pedido tem que ser submetido para a Fazenda. Aí a pessoa encaminha para a Fazenda analisa e autoriza o recolhimento, só que esse procedimento de ir e vir demora mais de 30 dias. Então, o prazo que o juiz deu para recolher com dispensa de juros e multa, a gente extrapolou. Aí perde esse direito. Então, é muito difícil, tá? Estou falando para vocês porque é o que a gente observa lá. Então, é possível? É. Só que é difícil você fazer uso desse benefício. A gente até torce para que todo mundo consiga, né? Tá? Bom, assim, os acessos na internet que a gente tem para fazer isso, tem o portal da Fazenda, sp.gov.br, que você vai acessar esse portal da Secretaria da Fazenda. E depois tem o específico, que dentro do portal você tem lá a opção serviços, aí você vai em TCMD, páginas e sobre, tá? Você vai cair numa tela parecida com essa daqui, ó, tá? Que é que você vai cair lá no sobre, você vai cair também na guia do usuário. Então, na guia do usuário, você vai entrar lá na opção ITCMD, aqui, ITCMD, certo? É a guia do usuário. Então, ali você vai ter a opção para fazer doação, heranças, isenção. Isenção a gente não vai abordar aqui agora, porque tem casos bem específicos de isenção, tá? Não é relacionada ao bem, aqui são pessoas que teriam direito à isenção. O parcelamento do ITCMD, que você acessaria, tá? A imunidade também, e a restituição do imposto. Você, recolhi, depois deu um saldo credor para mim lá, eu posso pedir restituição? Pode, você tem o direito de pedir restituição. E a retificação da GARI, ou da ARI, né, do ITCMD, que você vai... Então, dentro da guia do usuário, que você vai acessar a partir desses links, tá? Você já conhece. Alô? Então, aí desse link você vai acessar essa funcionalidade aqui. Então, aqui você acessa todos os serviços relacionados ao ITCMD.
Tá? Entre doação, herança, essa isenção, gente, não vai ver. O parcelamento é possível. Tá? Parcelamento é possível de TCMD? Sim. Eu tenho um TCMD, está muito caro, ficou. Só que existem limites para parcelamento. Certo? O número total de parcelas é até 12, ele não parcela em mais parcelas, tá? E o valor mínimo para cada parcela é em torno de 30 UFESPs, que dá em torno de R$ 1.100 hoje. Então, se eu tenho um parcelamento de um débito de R$ 3.000, eu não consigo parcelar ele em 3 vezes. No máximo, eu conseguiria parcelar em 2 vezes, porque a parcela mínima tem que ser em torno de R$ 1.100, que é o equivalente a 30 UFESPs. Então, para ficar bem claro isso daí, né? O parcelamento é possível, sim, desde que dentro desse limite. É todo feito também pela internet. E o parcelamento é feito não do total da declaração, é feito individualizado por herdeiro. Tá? O parcelamento é feito individualizado por herdeiro. Cada herdeiro faz o seu parcelamento se for do interesse dele. A retificação de GARI. Eu recolhi uma DARI com um CPF errado, um código é difícil porque a DARI já é emitida pelo próprio sistema, mas eu preciso retificar. Então, tem lá as regras da retificação, que o principal é recolher aquela taxinha de serviços que é exigida. Se não recolher essa taxinha, o sistema, eles não fazem a retificação da GARI. Isso não é feito automaticamente, é analisado caso a caso. Tá? Então, dentro dessa tela aqui, né, a gente tem como declarar o TCMD, como retificar uma declaração já iniciada e como gerar a guia para pagamento, que é aqui, ó. Então, aqui eu tenho a tela do ITCMD, certo? Então, inventário, eu tenho lá rolamento, inventário e transmissão por escritura pública relacionada à causa-morte. Depois, transmissão inter-vivos, que é a doação extrajudicial e a judicial, certo? Um processo de separação, ou quando, por exemplo, também um pai doa para um filho, o pai doou para o filho R$ 100.000. Tá? Isso daí foi feito uma declaração de imposto de renda, aí precisa declarar o ITCMD? Precisa, porque a Secretaria da Fazenda ela tem 5 anos de prazo para exigir esse imposto, se for o caso, né? E que hoje há um cruzamento de informações da Receita Federal com a Secretaria da Fazenda. Então, se a pessoa declarou no imposto de renda dela lá que ela recebeu em doação ou doou um valor em espécie ou um bem para uma pessoa, esse cruzamento de informações chega até a Secretaria da Fazenda e a pessoa é notificada a reconhecer esse valor, essa doação, e, se for o caso, apresentar a declaração do ITCMD e recolher imposto. Né? Gerar a declaração do ITCMD e recolher imposto. Aí fica regularizada a situação dela. Certo? Depois nós temos aqui, deixa eu chegar mais. Então, acessar a declaração já iniciada, tá? Vocês não têm o usuário, né? A pessoa, o advogado que confecciona, acho que ele aqui só tem a opção de consultar a declaração pelo CPF de cujos, certo? Eu não sei se consegue outra forma de consulta por declaração, por herdeiro, eu acho que não consegue. Eu como fazendário, eu acesso a partir dessa opção, certificado digital. Aí eu acesso via do meu certificado digital e abro um leque maior de opções para mim, mas acho que para vocês vai aparecer somente mesmo essas opções. Tá? Esqueci minha senha. O que acontece muito no posto? A pessoa,
gerou uma declaração e quando gerou essa declaração lá atrás, ela tinha um e-mail. Aí ela precisa retificar essa declaração, certo? Aí ela vai lá, esqueci minha senha, usa essa opção, esqueci minha senha, só que o sistema manda nova senha para o e-mail que ela cadastrou. Só que esse e-mail, ela não tem mais acesso, então vai ficar perdida a senha. Há possibilidade de gerar uma senha nova para a pessoa, tá? Desde que seja o próprio inventariante ou declarante, tá? A gente só pode gerar uma senha para o próprio inventariante ou o declarante da declaração ou o advogado representante dessa pessoa. Eu não posso gerar uma senha nova para, vamos dizer, um herdeiro. Eu sou herdeiro na declaração, preciso retificar a declaração, eu não posso gerar senha nova para um herdeiro, apenas para o declarante ou representante do declarante, certo? Aí a pessoa se apresenta com procuração, a gente consulta, verifica se todos os dados estão ok, e a gente faz a geração da nova senha. Alguns aqui já se utilizaram desse serviço, né? Tá. Então, hoje, a Secretaria da Fazenda, ela está modernizando o sistema e muitas declarações já estão sendo homologadas de imediato pela própria Fazenda, pelo próprio sistema. Então, muitas vezes acontece assim, ele já emite esse alerta, fica dispensada a apresentação da declaração, então o advogado, o interessado, não precisa apresentar a documentação para a Secretaria da Fazenda, tá? A própria declaração já dispensa disso. Não dispensa do imposto, né? Não dispensa do imposto. E muitas vezes, quando gera o imposto, gera a guia sendo paga, recolhida, gera a guia sendo paga e recolhida, o sistema já faz a homologação automática, tá? Isso está ocorrendo assim de maneira mais genérica, tá? Dependendo do conteúdo da declaração, do valor, então o próprio sistema já faz essa avaliação e já gera, dependendo, se for um caso de declaração com isenção, a homologação já vai ser automática. Se gerar imposto para pagar, a pessoa vai lá, recolhe e depois a homologação é feita pelo próprio sistema. Não tem envolvimento de funcionário nenhum, nem para recepção, nem para análise. Agora, existem situações que a secretaria obriga que a pessoa apresente essa declaração para a secretaria, né? Não necessariamente o posto fiscal, que hoje o posto fiscal não é mais o órgão responsável pela análise da declaração. Hoje, quem analisa as declarações é um setor específico em São Paulo que foi criado, tá, para análise de todas as declarações relacionadas ao ITCMD e todos os serviços relacionados ao ITCMD, seja parcelamento, retificação de galho, restituição, tá? Deixa eu ver se... Alô? Tá, então, aí você apresenta, essa apresentação, a portaria CAT 1503 que a gente falou, né? Seguindo todos os procedimentos. Antigamente, há uns tempos atrás, quando ainda a análise das declarações eram feitas pelo setor daqui da delegacia de Taubaté, a gente tinha um critério de simplificação. Bastava apresentar alguns documentos apenas para que as declarações fossem analisadas.
certo? Só que agora, como essa análise está sendo feita diretamente por esse setor em São Paulo, então, conforme a portaria CAT 1503, a pessoa vai ser obrigada a apresentar todos os documentos relacionados no artigo 8 e 9 8º e 9 da portaria. Tá? Não vai ter dispensa de apresentação desses documentos. Tá? Que eles são o quê? Relação dos bens, relação dos herdeiros, procuração, certidão de óbito, certidão de casamento, as primeiras declarações, todos aqueles itens que estão relacionados lá. A pessoa digitaliza tudo na sequência que está pedindo lá e digitaliza e encaminha junto pelo sistema. Qual o sistema que a gente está utilizando hoje? Tá? Conversei aqui com o nosso presidente, o presidente de vocês, e apresentei para ele o CIPET, não sei se vocês conhecem, que é o Sistema de Peticionamento Eletrônico que a Secretaria da Fazenda está adotando para todos os pedidos de análise de documentos, seja TCMD, seja ICMS, seja o que for. Todos os documentos que devem ser analisados, considerados pela Secretaria da Fazenda, devem ser apresentados pelo CIPET, tá? É o Sistema de Peticionamento Eletrônico. Ele é acessível a vocês, que, como advogados, vocês têm certificado digital, então fica super simples acessar o sistema do CIPET, tá ok? Então, esse aqui é o CIPET, Sistema de Peticionamento Eletrônico. Então, uma pessoa ali acessa via certificado digital e você tem também a opção de acessar pela senha do EGOV. Quem não tiver certificado digital, seja um usuário comum, que não tem certificado digital, pode acessar pela senha do EGOV, do cadastro. É quem faz um cadastro naquele portal do EGOV e para poder acessar o sistema de peticionamento. Acessando o sistema de peticionamento, você vai ter dentro da guia lá ITCMD, aqui ficou meio, não está legível para vocês, né? Mas depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, aqui para a OAB, e depois vocês pegam aqui com o Alexandre, com a Viviane, vocês pegam esse material para consultas futuras, tá? Então aqui tem todas as opções, eu não consegui, tem mais para baixo ainda, mas aqui só uma amostra como que você vai acessar o portal. Você acessa o CIPET, temos aqui o ITCMD, vou chegar mais perto lá para poder... Ações judiciais, decisões e ofícios sobre TCMD. Se tiver alguma ação judicial que você precisa apresentar para a Secretaria da Fazenda, então você vai acessar esse serviço aqui, ó. Certo? Cartórios, entrega de declaração de óbitos de TCMD, certidão de regularidade de TCMD, então, doação, inventário, tá vendo? Tá bem, parcelamento quero fazer um parcelamento. Então você vai entrar nessa opção e aqui tem todas as orientações para você poder seguir cada um dos serviços que você vai apresentar para a Fazenda, tá? Dentro do CIPET, você acessa o CIPET e a partir dali você tem essas opções. Bom, Esse estava na folha anterior, era para clicar e anexar o documento. Aqui? Esse laranja aí? Aqui você vai fazer não, aqui são as instruções. Esse lado. Aqui são as instruções. Aqui é uma nova solicitação. Tá? Aqui é uma nova solicitação. Aqui são instruções. Aqui que homologação de transmissão judicial, inventário, rolamento e tal. Então, tenho dúvidas? Clica aqui nas instruções, vai abrir a tela para você. Ah, não, eu já quero dar início ao meu pedido. Então, vem aqui uma nova solicitação, vai abrir uma tela para você preencher os dados. Entendeu? Aqui é só uma visualização. Bom, pensando nisso, pensando em poder oferecer para vocês uma ferramenta
e mais instruções, porque essa palestra assim, ela é curta, não dá para a gente abranger todos os assuntos. Eu criei um canal no YouTube, tá? É esse daqui, que eu vou disponibilizar para vocês. Que acontece? Ali já tem, nesse canal já tem, semana passada eu fiz uma palestra também na OAB de Pinda, tá? Então, eu estou gravando o vídeo, estou gravando o vídeo e estou disponibilizando nesse canal a palestra. Logo mais vai estar também a palestra de vocês, vai estar disponível nesse canal. Então, o que a gente poderia pedir? Para vocês se inscreverem no canal, tá? E poder assistir também aos vídeos. E aí, o que é a ideia que a gente tem? A partir desse canal, a gente pretende, vamos dizer, como não foi possível, não vai ser possível a gente tirar todas as dúvidas, né, que surgiram e vão surgir. A gente pretende, assim, se for possível, a gente fazer lives, tá? E com a participação de vocês, e aí a gente vai ali vendo caso a caso. Por exemplo, uma doação, uma transmissão judicial, um arrolamento, inventário, como fazer retificação, como fazer parcelamento. Então a gente pretende fazer caso a caso para, vamos dizer assim, vocês participariam das lives, poderiam fazer perguntas, poderiam entrar na sala para poder participar, tá? Isso tudo a gente vai. Então o primeiro passo seria criar esse canal. A partir daí a gente disponibilizaria para vocês as opções para a gente poder tirar todas as outras dúvidas que vocês quiserem. Que a gente também puder, né? Fernando, deixa eu fazer uma pergunta para você. Numa divisão amigável, numa gleba bastante grande, houve durante toda a existência da sociedade de amigos, 50%, 50%, houve a construção de uma parte do imóvel e a outra parte terra nua, né? E quando eles resolveram se separar, a terra nua, bem maior, ficou para os sócios, proprietários, né, registrados na matrícula, ficou com uma parte bem maior e o outro ficou com uma parte bem menor, só que com construção, né? A gente sabe que o valor venal na prefeitura, que é a base, ou o valor do negócio, que é a base para o recolhimento de imposto, ficou bem maior a parte que tem construção do que a parte da terra nua. Porém, a lei diz que é o valor do negócio ou o valor venal, o que for maior. Então, a gente nivelou na escritura de divisão amigável, a gente nivelou as duas, valor do negócio como igual. Vamos colocar aqui um valor de 3 milhões para cada um, né? Só que aí o cartório de registro de imóveis entendeu que teria que recolher algum tipo de imposto, ou fosse ITBI ou fosse ITCMD. Porém, não houve venda e também não houve doação, né? Que o valor do negócio tanto é que a terra nua está sendo vendida pelo mesmo valor de negócio que se fosse vender a menor porção com valor venal, desculpa, com as construções, né? E nós recolhemos porque a divisão amigável tinha que ser feita muito rápida, porque apareceu a oportunidade de negócio. Só que nisso foi recolhido quase 100 mil reais de PCT, entendeu? Então, a gente pode pedir a devolução disso, porque a gente entende que não era para ter havido sido recolhido. E na escritura a gente tomou cuidado de colocar que o valor do negócio era idêntico, né? E infelizmente o valor venal era diferente, e aí tivemos que... Então, voltando lá no início quais são os fatos geradores do imposto? É óbito e doação. Tá? Então, se houve um acordo, tem 2 sócios, houve um acordo entre as partes, cada um ia ficar com uma parte e o outro com a outra, não, esse daí é um acordo, vamos dizer, comercial. Não houve, assim, caracterizou doação, não houve doação e também não houve
houve óbito de nenhum deles para poder ser herdeiro, né? Então, caracteriza que, no meu entender, que não houve ali a obrigação do ITCMD. Pode ter havido o ITBI. Só que o ITBI não é mais responsabilidade do Estado. Sim, É do município. do município, tá? Então, existem muitos casos de vamos dizer, óbitos ocorridos anteriormente a 2001, certo? Que não está abrangido pela legislação do ITCMD. Então, a gente orienta as pessoas a recolher, se for o caso, o imposto sobre o ITBI. Transmissão de bens imóveis. Isso, transmissão de Mas bens não houve imóveis. a transmissão, houve uma divisão. Eu não transmiti nada para você, você não transmitiu nada para mim. Houve uma divisão amigável entre eu e você. O cartório exigiu o recolhimento do imposto? Colocou uma decisão da norma da corregedoria de que ou teria que ser assim, duas opções, ITBI e TCMD. Não havia a opção de você não recolher, mesmo que fosse equiparado. Então, o ITCMD, como eu falei, ele é em duas situações, óbito e doação. Então eu posso pedir a retiração desse imposto? Acredito que sim. Eu teria que analisar. Não posso dizer, não, pede que vai ter direito. Eu não posso dizer para você isso, afirmar isso para você, porque teria que analisar o processo, teria que analisar. Lógico, não estou pedindo a solução do caso, Aham, né? sim. Então, Não, caso entendi, individual, mas não tem uma consultoria. Mas assim, é que ficou sem saída, entendeu? Mas isso daí pede administrativamente ou judicialmente? Então, como não houve a participação da Secretaria da Fazenda, né? Foi recolhido o quê? ITBI? Foi ITCMD? ITCD. Foi feita uma declaração do ITCMD, porque o imposto, o ITCMD, ele é gerado a partir de uma declaração. Ele não... Eu precisaria analisar se foi feita a declaração do ITCMD e gerou imposto, o imposto é devido. Agora, essa declaração foi feita indevidamente, então aí tem que comprovar que houve uma falha na confecção da declaração. Aquilo que a gente falou do cancelamento. Tem que comprovar que a declaração foi feita indevidamente e pode ser, se for o caso, restituir esse valor recolhido. Mas aí, então, pode ser feita extrajudicialmente ou necessariamente judicialmente? Ou começa administrativamente se na negativa vai Pode. Se foi feita uma declaração de TCMD e a pessoa comprovar, não era o caso, gerei essa declaração de TCMD, gerou esse imposto, eu recolhi, porém não era o caso de ter feito uma declaração de TCMD, ela foi feita indevidamente. Então, pode solicitar para a Fazenda a restituição desse imposto. Certo? Agora, fica a critério da Fazenda analisar essa questão. Tá bom. Tá? Obrigada. Não será pelo posto fiscal, será por esse órgão de São Paulo que eu citei. Já entendi. Obrigada. Perguntas? À vontade. Só para lembrar vocês, aqui eu tenho os meus contatos, se vocês quiserem anotar, tá? Tem o meu e-mail pessoal e o meu telefone também para contato, é o WhatsApp. Ai, que medo, pastor. Vamos fazer um grupo. Pode ser. Quem quiser, passa o número para mim, eu vou outro grupo. Eu gostaria de fazer uma ligeira abordagem. Me perdoe eu ter chegado um pouco atrasada, eu tive que exercer o papel de mãe para chegar aqui, por isso eu me atrasei, então eu quero conhecer minhas desculpas pelo meu atraso, mas eu não poderia perder a oportunidade de estar junto com o Fernando.
questões para dizer que nós estamos aqui neste momento com um técnico da fazenda. E na frente do técnico da fazenda tem muitos técnicos de direito. Então, tem questões que extrapolam a possibilidade de ser respondida, infelizmente. Mas isso me faz entender que talvez uma outra oportunidade a gente também faça uma mesa de discussões, uma mesa redonda para enfrentar essa questão. Especialmente porque o Fernando acabou de dizer, não é mais aqui que se analisa. Se não é mais aqui que se analisa, me senti dentro do Titanic, de braços abertos, cheio de cara. A gente está perdido e largado, né? E acredito que os próprios técnicos se sintam também desamparados por conta de que não são eles que são capazes de analisar, que se fosse, como foi no tempo que eu comecei, faz um tempinho, que a gente ia ali no centro de tesourinha, ficava uma ideinha e resolvia. Hoje não existe mais isso. Então também fica difícil para os meninos, para o Fernando, para quem trabalha lá, alcançar as respostas que a gente busca. Mas, de toda forma, eu quero iniciar as perguntas dizendo assim, então, se eu iniciar a declaração, mesmo que eu ainda não tenha coletado todos os bens, eu corro o risco, eu tenho a possibilidade de congelar a minha data para não refletir nos juros e multas, no recolhimento desse. Eu corro esse risco? É a informação que eu tenho, tá? A informação que eu tenho é essa. Eu queria dar uma sugestão, se for possível. Oi? Fernando, Sem limite de 180 dias. Fernando, se for possível, né, não sei como funciona em relação ao trabalho, mas eu tenho certeza que os outros colegas também têm dúvidas em certas elaborações, não sei se é o mesmo, por exemplo, preencher o próprio TCMD. Então, se fosse possível, a gente podia marcar uma próxima reunião, assim, sem muito colocar dados, alguma coisa assim, e a gente, né, montar uma declaração para que mostre para as pessoas, os colegas aqui, como que realmente faz. Porque tem umas questões, por exemplo, no imóvel. O imóvel, aí tem assim, o endereço do imóvel, a metragem do imóvel, o valor do imóvel. Quanto que você está passando desse valor? 100% de 50%. Os outros 50% já foi, entendeu? Quanto que o herdeiro está recebendo? Ah, são 3. 33,33. Só que um vai receber 33,34. Entendeu? Essas questões, eu acho, né? Se for possível. E eu, até mesmo no seu canal. Mesmo fica a sugestão de vídeo para o YouTube. Só falar se puder, eu posso arrumar. São ferramentas que, assim, o CIPET ele veio para ficar, tá? Porque ele substituiu. Depois, né? Você preenche tudo, você gera, aí você pega o seu token, vai lá e coloca assim, preencher TCMD. Você coloca a sua declaração de TCMD e coloca o seu documentozinho, aí vai para o sistema. Isso daí já é outros 500, mas eu acho que o principal, assim, o foco do pessoal aqui é em relação ao preenchimento. Inclusive, A dúvida maior com relação ao preenchimento da declaração. Exatamente. O que eu tive no inventário, no inventário não, na verdade foi um divórcio consensual. E a fazenda pediu para que a gente fizesse o recolhimento do ITCMD, fizesse a declaração. Eu, no processo, eu falava assim pro procurador, mas foi um divórcio consensual, não tem que fazer declaração, porque ambos ficaram com a mesma coisa. Independente se foi um ficou com dinheiro ou ficou com imóvel, mas estava no mesmo nível. E aí, não, faz o TCMD. Aí eu fiquei assim, gente, como que eu vou fazer o TCMD? Aí eu decidi fazer a pessoa doando, porque a fazenda entendeu que houve doação, mesmo todo mundo igual. Então eu decidi pegar a minha cliente doando um 0,00001% Para poder fechar a declaração. e aí
consegui fechar e apareceu que não tinha que pagar nada, deu como isento e beleza, mas. O que que... Vamos liberar os mas assim, focando no dia de hoje, dentro daquilo que foi apresentado, logo no início tiveram várias perguntas. E aí, assim, vamos tentar focar na. Eu queria só falar da pergunta dela, aproveitando. Eu já fiz extrajudicial e passei para o judicial. Eu aproveitei a mesma declaração. Eu tive que fazer um recolhimento porque eu tinha recolhido errado do extra. Então eu fui até o Fernando, que inclusive foi ele que me ajudou, e a gente fez uma retificação e aí surgiu uma nova guia. Eu não lembro qual foi, mas eu sei que dava para Pode explicar melhor isso, Fernando? Porque no teste segunda de judicial, administrativo, vice-versa. Então, as declarações, elas são distintas, tá? Aquilo que eu falei, se você começa uma declaração de arrolamento, você não consegue converter ela para inventário. A declaração, o processo, o que acontece no processo judicial, assim, a declaração é um reflexo do processo judicial, tá? Ela vai trazer as informações que estão contidas no processo, mas o andamento do processo não tem nada a ver com a declaração. Então, se você lá inicialmente gerou uma declaração de arrolamento, depois esse processo de arrolamento se transformou, o próprio processo se transformou no processo de inventário, tá? E você já fez uma declaração de arrolamento, você não consegue converter essa declaração em inventário. A declaração. Você tem as opções de, se já recolheu o imposto no arrolamento, você pode pedir retificação da guia. Tá? É uma opção, retificação da guia aí eles pegam aquele recolhimento havido na declaração de arrolamento e jogam para a declaração de inventário. Tá? Só que o que acontece? Na retificação, você tem uma declaração de arrolamento recolhida e uma declaração de inventário em aberto. Se você tirar o recolhimento do arrolamento e jogar para o inventário vai ficar zerado e vai ficar o débito no arrolamento. Então, também é uma situação que aí teria que pedir o cancelamento de uma declaração, tá? Porque senão você tira o crédito de um e joga para o outro vai ficar com débito. Inventário e arrolamento para a escritura pública é o mesmo procedimento, então, também. É isso. É a mesma declaração. É a mesma declaração. É a mesma declaração. Espera lá, perdi. Se for no cartório que ela fez no judicial, é a mesma declaração, só mudou o judicial para administrativo ou vice-versa, tem que fazer outra declaração. Não, então, tem a declaração judicial e tem a declaração extrajudicial. Não, mas se está fazendo a extra e tem que mudar para judicial, por exemplo, depois você vai fazer uma, paga de fora, está tudo certo, é só obrigado a ser judicial. É a mesma declaração? Os dados podem ser os mesmos, mas a declaração, o objeto da declaração é diferente. Uma é judicial e a outra é extrajudicial. Não, você não consegue alterar de um para outro, nem do judicial para extrajudicial e nem vice-versa. O que aconteceu, eu fiz uma sessão, uma sobrepartilha, porque todos deve ser relacionei tudo de novo, e daí na guia, estava já isento, já tinha pago. Quando você retifica, tem também um detalhe interessante, que esse sistema do ITCMD é aquilo que eu falei no começo. O Estado ele foi percebendo que o ITCMD era uma fonte de recursos que estava assim, desprezada pelo Estado. Então, a partir do momento que ele criou, ele identificou essa questão, ele foi criando ferramentas assim, no passar do tempo. Então, foi criada a conta fiscal do ITCMD, certo? Que é um detalhe interessante. Acho que, se não me engano, acho que foi 2017, não posso afirmar com certeza. Mas todos os recolhimentos havidos anterior a 2017, anterior à implantação da conta fiscal, eles não foram implantados na conta fiscal. Então, gera um desconforto aí. Eu fui no cartório, o fulano morreu, fui lá, fiz a declaração. Quando eu fui levar os documentos, eu descobri que o fulano tinha feito o divórcio dele e tem um bem que não foi dividido. Então eu não posso mais fazer lá no cartório porque não é consensual para o sigiloso. Aí eu
Aí você tem que relacionar todos os bens. Tem que relacionar todos os bens de novo. Não é só incluir o bem que foi sobrepartilhado. Tá bom? A princípio, sim. Então, o que acontece? A Secretaria da Fazenda, ela entende que o valor venal não necessariamente não é aquele valor que está descrito no IPTU. O valor venal pode ser o valor considerado valor de mercado também. Tá? Mas a base que você tem para avaliar um bem, o primeiro item qual que é? Vamos dizer, um imóvel aqui na cidade, um apartamento, uma casa, é o valor do IPTU, canal do IPTU. Tá? Então, é dali para cima, tá? É do IPTU para cima. Recorremos, na hora da homologação, a Secretaria da Fazenda não. Os 11 imóveis, 4 não aceitam. Sim, ela tem a prerrogativa de arbitrar valores. Eu queria saber se esse arbitramento tem alguma base. Tem, está tudo dentro da legislação. Não está nada fugindo da legislação. Mas pode ser. Agora, a base para o arbitramento, aí eu já não sei te dizer, porque daí. Eu gostaria de perguntar assim sobre isso. Teve uma fala sua que disse o seguinte: se o juiz autorizar o pagamento fora do prazo de 180 dias, eu vou juntar na Secretaria da Fazenda, vai ser reanalisado o pedido para poder ficar isento de multa e de juros. Só que a análise não corre ao mesmo tempo com a nossa necessidade. Dos 60 dias. Existe algum formato de liminar a ser pedido nesse caso? Por quê? Porque a autorização do juiz, ela soa como ordem judicial. E a secretaria não acata porque extrapola o prazo dos 30 dias. Tem alguma coisa a ser feita aí no meio do caminho, um FUCIVET, alguma que possa facilitar essa ferramenta para a gente? Então, assim, dessas autorizações que eu falei, 99% dos casos não existe essa autorização. O juiz, ou a pessoa não pede ou o juiz não concede. Mas quando acontece, que eu já vi, isso daí é prática da gente lá, a pessoa apresentou, o advogado foi lá, apresentou, não, o juiz autorizou o pagamento após 180 dias com dispensa de juros e multa. Porém, a declaração do juiz estava bem clara, dentro de 30 dias a pessoa teria que recolher. Tudo bem. Então, o sistema, eu acho assim, que ele não está preparado automaticamente para isentar dos juros e da multa, porque isso precisa ser homologado pela Fazenda. Não adianta só você dizer que houve autorização e, entendeu? A Fazenda precisa homologar verificar se esse dado é verídico. Então, só que como o juiz deu 30 dias para você recolher, com dispensa de juros e multa, até a Fazenda homologar e voltar essa informação para você, a maioria das vezes eu não tenho conhecimento de que se há possibilidade de entrar numa... Não conheço uma forma de emitir uma DARE do IPCMD sem... Não conheço. Não conheço nenhum sistema extra declaração que você consiga emitir uma DARE para poder recolher. Tem um valor, vamos dizer, legal. Tem um valor... A gente mesmo fica lá até com mãos atadas para poder fazer isso. Porque hoje, como é tudo eletrônico... O fato de não ser mais aqui trabalha demais, né? Porque a gente vai babando que Até pra gente, porque a gente...
É, mas ele, E agora tem, mas tem um dele, não sei se é opção mas eles não tinham. esse leque aqui, ele está bem grande, tá? Ele está bem extenso. Certo? Ele está bem extenso. Aí eu só printei uma tela para demonstrar para vocês, mas ele está mais abrangente, tá? Situações muito particulares, assim, que a gente vê no dia a dia nosso lá do posto, que é interessante vocês conhecerem, mas não dá para apresentar aqui no momento agora, porque tem que devagar bastante sobre isso daí. Então, Eu queria saber, pra cá, né? Tô lá preenchendo, tô lá onde tem tira de H, né? E agora tem um link lá que a gente pode fazer, deseja fazer parcelamento, tem ali. Se eu clicar aqui, eu posso simular, porque pelo que eu vi na legislação, a concessão desse parcelamento é de acordo com faz o ICMS, parcelamento do ICMS. Provavelmente isso tem uma projeção de juros se eu for dividir, por exemplo, em 12 vezes. Tá? Se eu clicar ali, eu tenho como simular e depois existir. Eu cliquei ali já também não fica as opções. Eu tenho que já vou só na opção do parcelamento. então, eu não tenho, assim, o sistema não está aberto para a gente teria que ter uma declaração confirmada, com débito declarado, tudo, e depois você, se durante o processo de declaração, porque ele não gera o valor do imposto definitivo enquanto você não confirma. Depende da confirmação. Então, mas quando eu vou no emitir, aqui agora tem a opção parcelamento. Sim, aí você clica no link e vai abrir aquele sistema da nota fiscal. Aí você coloca lá o seu CPF. Dá, aí você consegue apertar lá a opção lá de entrar no seu sistema. Aí vai aparecer essa dívida lá, que é vinculada ao seu do cliente, no caso. Isso, é vinculado lá a nota fiscal. Aí você consegue ver quantas parcelas, porque não necessariamente você precisa fazer o parcelamento em 12 vezes. Você Sim. consegue fazer em 5 vezes. Então você consegue clicar lá na gestão de juros. Não tem juros. Não tem juros. 12 vezes sem juros. Isso, vamos considerar. Já tem os juros, se tiver multa e juros, pelo IPCMD. Aí aquele é o valor que você está em débito, vai aparecer pela guia. Aí quando você clica nesse link, aí você vai ver, é 12 mil reais, consigo fazer em 12 vezes de 1.000. Não quero 5 vezes. Então daí eu posso clicar e fazer Simulação. Você pode fazer a simulação do parcelamento. Existe. Inclusive, você vai ter que colocar o seu cartão, ou você vai ter que emitir boleto, agora não lembro o que é, mas alguma coisa faz. Outra coisa que eu ia perguntar, eu acho que era até importante, se tem algum órgão consultivo, para que a gente direciona agora, já que é em São Paulo, decide, qual seria o órgão consultivo para a gente, por exemplo, interessar para eles esse tipo de consulta sobre o ICMD? Então, a Secretaria da Fazenda, ela tem um órgão chamado Consultoria Tributária, tá? Eu acho que isso está disponível na internet. Você pode acessar o portal da Fazenda, pesquisa lá Consultoria Tributária, e aí ali você vai, acho que direcionando o assunto, ICMS, TCMD, IPVA, blá, blá, blá. E aí, ali você, acho que tem a opção de você fazer a sua consulta. E já existem várias consultas que eles disponibilizam. Foi feita uma consulta lá em 2020, já veio a resposta. Então você já pode, se aquele assunto seu já foi solicitado e a consulta já foi concluída, você pode fazer. É tipo assim, é um FAQ, né? Já tem um histórico. Então, tem esse órgão, consultoria tributária. Tipo perguntas frequentes, é isso? Mais ou menos. Só que eu... Paga e depois vê. Faz o negócio e você não termina nunca vendendo. Tá bom. E como que faz para fazer a restituição?
Então, Um ano e meio. a restituição depende se... R$10.000. Mas bem atualizado? Não. Não. Um ano e meio. R$2.000. Hoje pode ser que esteja demorando menos. Um ano. Mas Um ano. preenche o formulário e envia pelo correio ou pelo e-mail? Não, tudo pelo CPET. Pelo CPET faz? Pelo Ah, CPET. pelo CPET vai ficar mais rápido. A restituição vai ser analisada, se for realmente... O protocolo é rápido. O problema é a resposta. Então, via Pix aí, melhor. Eu só quero perguntar uma coisa, Fernando, se me permite. Alguém aqui já fez declaração de TCMD no Rio de Janeiro? Graças a Deus. Mas qualquer coisa no Rio de Janeiro é importante. Quando vocês fizerem no Rio de Janeiro, vocês vão descobrir que São Paulo É um rápido. Rio de Janeiro não é Brasil. Então, de verdade, bom sistema é lindo. Obrigado. Eu agradeço mais a paciência. Mais alguma pergunta sobre o TCMD? Não? Ah lá, uma colega lá no fundo, mas... Pergunta. Não, a isenção não é para a pessoa, né? Ela é direcionada ao imóvel. E tem relação com a pessoa, mas não por exemplo, se a pessoa tiver uma deficiência, não é como IPVA, que você pode pedir isenção do IPVA em função de uma deficiência física. O ITCMD não. O ITCMD é relacionado ao imóvel. Não, no caso é ITBI, né? Não. Os casos de isenção de TCMD, salvo Por doação ao óbito, é ITCMD, ocorrido a partir de 2001. só tem um bem, 5 mil fezes se a pessoa mora no bem, se é material de trabalho, está na lei, na legislação. Então, é o que o Fernando falou, não está ligado à pessoa. Está ligado ao valor. Ao valor valor que vai ser transmitido. Agora, precisa alguém ter capacidade para explicar sobre isso para ela, né? Eu fico imaginando isso. Existe aqui a opção de isenção e imunidade, mas não é relacionada a... Aí são entidades filantrópicas, igrejas e partidos políticos e tal. Tá? Não é relacionada à pessoa física ou jurídica. O próprio sistema já avalia, né? Mas lá na Silicate, lá, tem a questão. Boa noite. Tem aquela questão também, que não é mais competência da Fazenda, mas a UTBI, a causa mortes, que é um escuro. É realmente muito difícil de fazer essa guia, tem um local específico para poder expedir essa guia. Então, E o cálculo dele que a gente não tem por base, porque não são eventos, né, ocorridos a partir de 2001. Mas eu tive esse problema no escritório, de um óbito do tempo do Cruzeiro ainda, que teve que pedir a conversão ainda pela Prefeitura de São Paulo. Foi feito o ITBI para depois a contadoria dizer que tinha uma lei específica dando a isenção para aquele óbito. E recolher a UFESP da época do óbito. Tanto que eu estou com um pedido lá no protocolo eletrônico de restituição. Fui atendida lá na fazenda aqui. A princípio também para eles era algo muito novo, embora seja algo antigo, mas para eles também era algo que não é comum, corriqueiro, né? o ITBI, o que a gente costuma orientar as pessoas com relação ao ITBI? Todo óbito ou doação ocorrida anterior a 2001, né, janeiro de 2001, que é a vigência da lei do ITCMD, vai ser recolhido na modalidade do ITBI. Tá? Então, como que a gente orienta? Como é que você vai recolher esse imposto?
lá na opção da gerar DARI, tem aquele programinha, aquele site para você emitir DARI, né? Então você entra lá, ITBI tem causa mortes e doação. Aí você faz no nome da pessoa que está direcionada e tal. Aí como que você calcula esse imposto? Você vai pegar o valor do bem atualizado no exercício atual, 2023, por exemplo, uma casa lá em 1990 e tal, valia 10 mil. Hoje ela está valendo 100 mil. Então você vai pegar o valor da casa hoje, 100 mil reais, vai aplicar 4% do imposto, certo? Então vai dar 4 mil reais, e em cima desses 4% você aplica mais 20%, que é a multa, 800 reais. Então você vai recolher 4.800 reais. Aí põe no histórico da guia, da DARI, põe ITBI do imóvel X, do óbito ocorrido em tal, avaliado em 2023 em 100 mil vezes 4%, tal, mais 20% de multa. Né? Recolhe essa guia e apresenta para o cartório ou onde for. E é a forma que a gente orienta para regularizar o imposto de ITBI. Tá bom? Essa semana o óbito de 98. Vou recolher essa semana o óbito de 98. Já ia fazer. Do ITBI? Não tem. Agora aqui. Não está no CAD? Não está no CAD? Então, ITBI não, assim, eu não tenho, eu posso até pesquisar, mas eu não tenho a orientação básica, inclusive assim, quem dá mais assessoria na questão do ITBI é a Procuradoria do Estado. Tá? Então a Procuradoria do Estado que a Fazenda, com relação ao ITBI, ela não... Posso fazer uma pergunta bem infantil? Qual a diferença de GARI e DARI nesse caso? GARI, DARI? Agora é só DARI, né? Não existe mais GARI. Tá. Entendeu? Agora você sempre emite... Isso daí... Não, você hoje só emite DARI. GARI é antes da implantação da DARI, a DARI é Documento de Arrecadação das Receitas Estaduais. Então, unificou todos os recolhimentos nesse item. Antes você tinha GARI de ICMS, GARI de CMD, GARI de PVA, GARI de... Aí é uma DARI, você gera uma DARI com código específico. Não, então, que nem eu falei para ela, você vai gerar naquele sisteminha de emissão de DARI, tem lá ITBI causa morte e ITBI doação. Aí você relaciona, ITBI causa morte, beleza. Aí você vai colocar o número do processo, esses itens que eu citei, ele vai gerar uma DARI, certo? Hoje não se gera mais GARI. Não, então, mesmo sendo, hoje não tem como você recolher mais uma GARI, que não se emite mais GARI, porque a GARI nem tem um código de barra, né? Hoje a DARI substituiu a GARI. ITBI? 4%. Você aplica 4% no valor atual do imóvel, mais 20% de multa e recolhe aí. Ok? Conseguimos gerar mais dúvidas? Então está tudo dentro do padrão. O advogado nunca passa. Não. Quando que nós vamos ter a próxima live? Com o sistema? Aí eu vou disponibilizar para você. Eu vou disponibilizar para vocês depois o link essa apresentação, o link do canal, e aí eu só peço assim para vocês se inscreverem e tal, para a gente poder, se for o caso, eu acho que é interessante a gente marcar lives, porque daí não tem, pode ficar 1 hora, 2 horas, entendeu? O tempo que for necessário para a gente, e aí as dúvidas específicas a gente vai tirando e tem condições a gente trabalhar na declaração. Eu tenho os modelos de declaração que eu criei, sim, já gerei e
para a gente poder trabalhar em cima. Eu só não posso confirmar a declaração, senão eu vou me ferrar.